Oi, pessoal! Seja no formato de tirinhas ou como revistas, eu tenho certeza que vocês já viram ou leram o gênero textual que vamos estudar na aula de hoje. Eu sou a professora Rafaele e nesta aula vamos aprender e se divertir com as histórias em quadrinhos. Quem não conhece um desses personagens, né? Tem o Garfield, esse gato super folgado, e esse grupo de 4 crianças super diferentes. A Mônica, briguenta, o Cascão, que prefere qualquer coisa a tomar um banho, o Cebolinha trocando as letras e a Magali, sempre pensando em comida. Certeza que vocês já devem ter visto esses personagens por aí. Quem nunca fez uma prova que tivesse uma tirinha da Mafalda, né? Ela é sempre tão reflexiva e questionadora. Todos esses personagens fazem parte das histórias em quadrinhos. Mas o que é história em quadrinho? História em quadrinho, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Nascidas e expandidas pelo surgimento da imprensa e do jornal, as histórias em quadrinhos conquistaram sua autonomia e ampliaram seu alcance, adentrando, inclusive, o cinema. Você já deve ter visto algum filme dos Vingadores, do Capitão América, da Mulher Maravilha. Todos eles foram inspirados em gibis desses personagens. As histórias em quadrinhos têm o objetivo de contar uma história, ficcional ou não, que representa feitos da humanidade em sua época. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ chamava-se The Yellow Kid e narrava as aventuras de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com um pijama amarelo. A personagem comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas. Os quadrinhos, como conhecemos hoje, nasceram com o uso da expansão da imprensa, pois, pelos jornais, as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Por volta de 1930, as tirinhas já publicadas em jornais passaram a ser republicadas em revistas independentes, já que o jornal geralmente era descartado após a leitura, e essas revistas cumpriam a função de manter as tirinhas à disposição do público. Aqui temos um exemplo de tirinhas que era publicada no jornal A Gazeta, em 1930. Foi em 1939 que a primeira história em quadrinhos foi publicada nos Estados Unidos, apresentando o herói Superman. Quem não conhece, né? Esse personagem ainda não possuía a forma e as características de hoje. Entretanto, já era visto como um símbolo do bem, além de símbolo dos valores norte-americanos, pois apresentava um homem super em duas faces. Tanto o personagem Clark Kent quanto o Superman eram bem vistos socialmente. Com o sucesso das primeiras revistas em quadrinhos, o mercado para esse gênero cresce e novas histórias são criadas e publicadas. O gênero ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX, por ter sido uma das formas que o país usou para lidar com a Grande Depressão em 1929, com a queda da Bolsa de Valores. Nessa época, os quadrinhos eram uma forma de entretenimento mais acessível e criavam um clima otimista. Isso era possível por meio dos heróis, humanos com habilidades poderosas, que eram retratados combatendo os supostos vilões da época, como durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, quando foram criados vilões nazistas e soviéticos. Foi assim que surgiram personagens como o Capitão América, a Mulher Maravilha e o Batman, todos transformados em símbolos do nacionalismo norte-americano. Quanto às histórias em quadrinhos no Brasil, a origem delas se deu com Ângelo Agostini no século XIX. Ele criava histórias que narravam a vida de personagens fluminenses e sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro.
Em 1905 foi lançada a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, que era desenhada por Renato de Castro. Em 1930, as tirinhas passaram a compor a revista com personagens famosos do exterior, como Mickey Mouse e o Gato Félix, que passam a ser publicados nesta época no Brasil. Em 1960, o Ziraldo, esse famoso cartunista brasileiro, criou o personagem Menino Maluquinho. E no mesmo ano, Maurício de Souza, um dos grandes cartunistas do nosso país, criou os personagens da Turma da Mônica. As histórias em quadrinhos estabelecem comunicação por meio de dois códigos, tanto a imagem quanto o texto escrito. As HQs possuem os fundamentos básicos das narrativas, como enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam a linguagem verbal e a não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada. Os quadrinhos possuem uma estrutura e predominância visual e narrativa, na qual os personagens cumprem o papel de narrar os fatos em determinada relação de tempo e espaço. As imagens também costumam vir separadas por margens que explicitam a divisão dos quadrinhos, facilitando a identificação de cada uma. Como vocês podem perceber, nós temos aqui as imagens separadas por margem para explicitar essa divisão. No uso da língua escrita, é comum que os quadrinhos apresentem as falas das personagens inseridas em balões. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, o pensamento, um grito. Por exemplo, os balões com linhas contínuas, como este aqui, eles indicam a fala em tom normal. Já os balões com linhas tracejadas indicam sussurros. Os balões em formatos de nuvens, como este e esse aqui, indicam pensamentos. E os balões com traços pontiagudos indicam gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, que são aquelas palavras que tentam reproduzir os sons dos objetos, dos animais. Por exemplo, o tic-tac, que tenta reproduzir o som do relógio, o atim, que tenta imitar o som do espirro, o miau, representando o miado de um gato. Também são exploradas as letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Agora, vamos aos nossos exercícios. Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Então, a tirinha diz o seguinte: alguém jogou fora todas as minhas camisas, menos essa. O Garfield pensa: não fui eu, juro. Então, sobre a tirinha é possível afirmar que ela faz uso apenas da linguagem verbal? Letra B. O texto contém linguagem verbal e não verbal? Letra C. Não há presença de sequências narrativas? E letra D. Ela só faz uso da linguagem não verbal. A resposta correta é a letra B. O texto contém linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a fala dos personagens e a linguagem não verbal são as imagens que nós temos na tirinha. A tipologia do texto é narrativa, descritiva, argumentativa ou injuntiva. Como a gente já aprendeu nesta aula, as tirinhas possuem a tipologia narrativa. Qual a função do segundo quadrinho para a compreensão da tirinha? Então, a gente pode observar aqui que no segundo quadrinho não tem nenhuma fala, mas nós temos a imagem do Garfield sendo jogado para fora. Então, a função é essa, é entender que a partir daquele comentário ele foi jogado para fora de casa. Por que o John chegou à conclusão que foi o gato que provocou toda a situação desagradável na história? Se vocês observarem bem, todas as camisas dele foram jogadas fora, exceto a camisa que diz I love cats. Então, ele entendeu que quem teria jogado fora é alguém que queira que ele mostre que ele gosta de gatos. Então, seria o Garfield. Então, essa conclusão dele, ele chegou a partir desse ponto. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham se divertido, que tenham aprendido e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!